pela sua disponibilidade de estar aqui à noite, no dia 1º de maio, um sábado, né, para falar sobre autismo, um assunto que é de suma importância. Em todo lugar que a gente vai, a gente conhece alguém com alguma desse diagnóstico, e eu acredito que vai ser muito boa essa nossa live de hoje. Eu vou fazer perguntas, aquelas perguntas que ao longo desses 15 anos trabalhando na área, elas são mais corriqueiras. E assim, eu também vou utilizar, algumas mães me fizeram alguns questionamentos e no final eu vou passar para o senhor, tá certo? Ok. Pode ser assim? Pode, lógico. Pronto. Então, vamos lá. A gente não se conhece pessoalmente, né, doutor André? Nosso primeiro contato. Mas eu já ouvi muito falar do seu trabalho, a maioria dos meus clientes aqui do escritório são pacientes do senhor, e eu acredito que vice-versa. O senhor já ouviu falar da gente também, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Doutor André, vamos falar sobre autismo ou transtorno do espectro autista. O que seria essa condição? Qual é a incidência na população mundial? E quais são as principais características e sintomas? Bem, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, como tem sido chamado o autismo em todo o seu espectro, né, desde o espectro mais leve ao espectro mais grave, enfim, com mais acometimento funcional, na última definição do DSM-5, foi nominado como transtorno do espectro autista, né, justamente para dar essa ideia de que existe uma variação do quadro, não existe um quadro completamente homogêneo, do ponto de vista de sintomas, ou seja, existe um maior ou menor impacto funcional entre as pessoas com transtorno do espectro autista. É um grupo heterogêneo que convergem para dois sintomas clássicos e dois pilares mais importantes, né, que são déficit de comunicação social e comportamento estereotipado. Então, o transtorno do espectro autista é o termo que se dá às crianças, adolescentes e adultos que modernamente também estão dentro de um grupo maior chamado de transtornos do neurodesenvolvimento, sendo que o transtorno do espectro autista você tem esses dois grandes pilares, né, o déficit de comunicação social e o comportamento estereotipado. O déficit de comunicação social ele se divide na comunicação verbal e não verbal. E comportamento estereotipado nada mais é do que um comportamento previsível, né? A previsibilidade comportamental, enfim. Assim, interessante falar que assim, as pessoas confundem muito, dizendo assim, o autista é aquele indivíduo que não fala. Não é nada, não é assim. Ele pode ter um impacto importante na comunicação verbal, nas formas mais graves de TEA, ou nas formas não tão graves, mas que cursem, por exemplo, com uma comorbidade chamada de apraxia fala da infância, tá? Que aí realmente você pode ter uma dissociação, por exemplo, do ponto de vista do grau de compreensão, a capacidade de compreender e a capacidade de se expressar verbalmente, no caso, com o código da fala. E o indivíduo pode ter, por exemplo, uma fala muito boa, uma fala do ponto de vista lexical, do ponto de vista morfossintático, aquele indivíduo que fala muito bem, que fala termos sofisticados, termos pouco usados, né? E científicos, termos em latim, o céu é o limite, já vi de tudo. Mas acabam entrando nesse transtorno do espectro autista porque eles vão ter uma dificuldade na comunicação social não verbal, que é perceber a entrelinha, que é perceber a malícia, que é perceber a duplo sentido. Então, a tendência a ser literal, né, a ser mais concreto, a dificuldade de percepção da linguagem corporal. A gente sempre fala de fala, mas o critério não é fala, é comunicação. E a comunicação também ela está envolvida, por exemplo, como eu me expresso, não só pela fala, mas pelo gesto, né? Como eu percebo a linguagem corporal do outro, do meu par. Então, também eu posso ter dificuldade de fazer a leitura da linguagem corporal do meu semelhante. Isso também enquadra num déficit de comunicação social não verbal. O próprio contato ocular, o contato visual, é também uma forma de comunicação social não verbal. Então, a gente já abre dessa forma.
os transtornos de espectro autistas, eles, cientificamente, há uma convergência do ponto de vista da ciência, concordando que o TEA, né, a gente começa falando de TEA, para fazer esse resumo, né, uma sigla, que o TEA ele tem base genética, ou ele é totalmente genético, algumas condições que a gente chama de monogênicas ou cromossômicas, enfim, bem ligados ao TEA, ou o indivíduo tem uma predisposição genética, ou seja, uma suscetibilidade genética, que, de acordo com fatores ambientais, eles evoluem com aquele perfil neurocognitivo comportamental. Doutor André, a incidência na população mundial, como é que ela está hoje? Assim? Há alguns estudos, assim, classicamente, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, a prevalência fica em torno de 1%. Mas o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, um órgão bastante que sempre foi muito conhecido, mas agora na pandemia ele ganhou uma relevância, um conhecimento maior na população do mundo todo. O CDC não é só para condições infecciosas, para doenças infecciosas. O CDC ele faz apurados epidemiológicos de todas as doenças, todos os problemas, os transtornos que existem, né? E aí o CDC ele faz uma revisão periódica. E nas últimas revisões, por exemplo, em 2014, o CDC colocava que o autismo afetava 1 para cada 68 crianças. 2014 a 7 anos, né? 1 para 68. Quer dizer, já era um número que já divergia do que a OMS fala, né, de 1%. E, posteriormente, num estudo publicado numa revista do CDC, a MMWR, em 2018, foi feito um estudo de prevalência aos 8 anos de idade. Então, eles colocaram como critério de inclusão o estudo dessa prevalência crianças com 8 anos. Por que 8 anos? Porque é uma idade que já a chance de dúvida diagnóstica já caiu bastante. É diferente daquela criança com 1 ano, 2 anos, ou mesmo 3 anos, que se considera uma boa idade para um diagnóstico, mas 8 anos você já tem uma definição muito clara do diagnóstico, na maior parte das vezes. E aí foi feito esse estudo em 11 locais nos Estados Unidos e já se viu uma prevalência de 1 para 59, ou seja, essa prevalência do TEA, segundo órgãos sérios, né, de mensuração de frequência, de prevalência, tem mostrado realmente um aumento. Segundo o último estudo do CDC, esse estudo de 11 estados, seria de 1 para 59, ou seja, próximo de 2%. Muita gente, né, doutor André? Sim. Vamos passar aqui para a segunda pergunta. O senhor falou do conceito, da incidência, das principais características. Agora a gente gostaria de saber sobre o que a ciência tem a dizer sobre as causas do autismo. Eu ouvi o senhor falar também a questão genética e alguns fatores ambientais, né? Sobre esse aumento no número de diagnósticos. No mundo inteiro, estão sendo desenvolvidas pesquisas, né, sobre o que sobre as causas do autismo, né? E aí a gente queria saber o que elas nos dizem até esse momento. Assim, mas esse aumento realmente existe, tem sido muito discutido o porquê do aumento, e vários fatores têm sido discutidos, né, o que poderia aumentar. Se você me permite, eu acho que a gente está utilizando uma plataforma que permite uma coisa mais concreta e vai facilitar um pouco a minha explicação, tá, Mazé? Então, eu queria só, a gente não combinou nada, né, mas eu gostaria só de colocar, talvez, compartilhar a tela aqui com as pessoas que estão nos assistindo e nos assistirão, né? Tá? Tudo bem. Então, deixa eu ver aqui um momento. Pronto, você está vendo? Estou. Acho que tem tudo... É um artigo? Um artigo científico, acho que tem tudo a ver com a tua pergunta, né? Essa discussão. Então, é o seguinte, esse artigo é um artigo publicado em 2017, do Dr. William Graff, americano, e esse artigo foi publicado nas principais revistas de neurologia do mundo, né? Aqui embaixo, Neurology, tá? E o título dele, por si só, já traz uma reflexão bastante complexa, uma certa ironia, enfim, o autismo epidêmico, tá?
E aí eu fiz um resumo aqui de 5 principais itens que se discutem nesse artigo como sendo fatores que contribuiriam para este aumento, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente está falando do aumento da definição do diagnóstico. Então, mas tem gente entrando e eu tô admitindo aqui, tá? As pessoas estão querendo entrar aqui no... Tranquilo. Tá. Eu Então, agradeço. assim, ok. O primeiro é aumento da definição do diagnóstico. Então, assim, para quem não entendeu esse item, existem algumas, poderia dizer, cartilhas ou critérios, né, internacionais em relação aos transtornos mentais, né? E os dois principais seriam o critério da CID, da Classificação Internacional de Doença, que é da OMS, e do DSM, né, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é da Associação Americana de Psiquiatria. Então, o DSM-5, que é de março de 2013, ele deu uma boa, como eu poderia falar, uma simplificada no diagnóstico. Uma simplificada, e ela retirou algumas situações limítrofes que ficavam ali, que eu poderia dizer hoje que seriam transtornos do neurodesenvolvimento, mas eu não classificaria atualmente, por exemplo, como transtorno do espectro, naquela época, na verdade, como transtorno do espectro autista. Tá? Então, houve, tentando resumir para as pessoas que não são exatamente da área, um aumento da definição de diagnóstico. Então, esse aumento, pós-DSM-5, que é de março de 2013, o aumento da definição do que é TEA, ele favoreceu maior inclusão de crianças, adolescentes e adultos que ficavam ali na fronteira e foram reconhecidos como tendo transtorno do espectro autista. 2, no mundo todo, houve um aumento da capacitação, na expertise e treinamento de estratégias de diagnóstico dimensional. O que é isso? São instrumentos diagnósticos baseados em perguntas e observações do paciente que dão diagnóstico numérico do transtorno do espectro autista. Então, você sai da anamnese e do exame clínico somente, mas que são bastante importantes, para o uso de um instrumento que é validado estatisticamente, que tenha boa sensibilidade, ou seja, tem uma boa capacidade de percepção diagnóstica, de dizer isto é autismo, e também tenha, por outro lado, tem uma boa especificidade. O que é especificidade? Hora diagnosticado autismo, aquele meu diagnóstico está correto. Então, os instrumentos diagnósticos, sejam eles de qualquer problema na saúde, ele tem que ter, qualquer teste diagnóstico, ele tem que ter uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. E houve um aumento do uso dessas escalas e instrumentos, consequentemente, seria um fator favorecedor de mais diagnóstico. Número 3, existe a existência de disponibilidade de serviços especializados. Então, não é só aqui em Fortaleza, no Ceará, mas no Brasil, mas no mundo todo, houveram novos serviços, um aumento da quantidade de serviços que se disponibilizaram, que se prontificaram, tiveram como missão tanto o diagnóstico como acompanhamento, tratamento do autista. E, obviamente, se eu tenho um centro especializado nisso, a tendência é que eu dê mais diagnóstico e eu também perca a especificidade. Eu falo sempre a mesma brincadeira. Se eu tenho uma oficina de injeção eletrônica e eu só trabalho com injeção eletrônica e a Mazé é minha amiga, o carro dela começa a falhar na hora que ela me liga, eu vou dizer que é injeção eletrônica, mas não era injeção eletrônica, era bomba d'água, era bateria, era sei lá. Então, quando eu só trabalho com autismo, eu tendo a super diagnosticar autismo. Quarto item, a substituição diagnóstica. O que é isso? Segundo os dados da própria OMS e outros órgãos como o CDC, enquanto a prevalência de TEA aumenta, você vê também uma diminuição dos transtornos específicos de aprendizagem, dos transtornos do desenvolvimento da linguagem da fala, que no DSM-5 fala transtorno de comunicação, e da deficiência intelectual. Deficiência intelectual, que na lei ainda, né, você ainda vê a lei falar de retardo mental, é um termo que cientificamente ele é até deselegante. Mas
vocês aí do direito, da advocacia, ainda o usam, porque ele está nas leis, ele está nas normativas, né, da isenção, do maior inválido, enfim, mas da definição de maior inválido, da pensão do maior inválido, mas esse termo é um termo inadequado cientificamente, e o termo mais usado e sugerido para esse grupo de pessoas seria o de deficiência intelectual. Pois bem, nas últimas avaliações do CDC e da própria OMS, a deficiência intelectual diminuiu. Mas como diminuiu, se a média histórica é de 3%? Porque muitos desses pacientes migraram o diagnóstico de transtorno de espectro autista. Exatamente. E o último item, eu acabei falando muito, ele está muito ligado ao primeiro item, ou seja, na hora que eu incluo pacientes com déficit leve e limítrofe, eu tenho um maior número de pacientes. E aí, para vocês entenderem a questão a questão da migração de diagnósticos, o que é mais importante? O mais importante é entender que existe este grupo aqui no DSM-5, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, Neurodevelopmental Disorders. E o ASD, que é o nosso TEA, Autism Spectrum Disorder, é apenas um deles. Mas eu também tenho a deficiência intelectual, eu também tenho os transtornos de comunicação e linguagem, eu também tenho os transtornos de tics vocais, tics motores, a síndrome de Tourette, por exemplo, e eu tenho o próprio TDAH. Então, o que aconteceu nos últimos anos, segundo a visão do Dr. Graff, é que, e eu concordo com isso, eu não tenho dúvida também, houve uma migração. O indivíduo que tem deficiência intelectual, ele foi para o autismo, o indivíduo que tem o transtorno de comunicação ou o transtorno de desenvolvimento da linguagem da fala, segundo a CID, ele foi para o autismo. Condições genéticas, síndromes genéticas, sem TEA, migrou para o autismo. Então, acontece isso, e isso é uma coisa natural, porque a gente vive uma fase, em 2008, mas quando eu estava chegando em São Paulo, né, terminado minha formação, terminado não, que nunca termina, né? Eu tinha terminado a residência e os fellows lá na USP, né, de neurologia, neurologia infantil, neurogenética, e eu me lembro quando eu cheguei a Fortaleza em 2008, eu via muita ainda dificuldade de diagnóstico, assim, de uma forma geral mesmo, pela própria sociedade médica, muito autista sem diagnóstico, trocando em miúdos. E hoje eu estou vendo, acho que o contrário, um fenômeno que a gente vê muito, mas muitos, quando você vai apurar, analisar tecnicamente, eles não têm transtorno de espectro autista, mas se enquadram em outros transtornos do neurodesenvolvimento. Às vezes são apraxia de fala ou... Pode ser. Para mim, que quando você fala de apraxia de fala da infância, ela está dentro de um transtorno de desenvolvimento da fala, tá? E aí, ela pode vir como comorbidade do TEA, ou seja, e aí tem um número que varia, né, de 30%, 40%, 32%, 36%. Literatura diverge de pacientes com TEA que também tem apraxia de fala na infância, mas ela pode vir isoladamente sem TEA. E sim, eu digo para você que também é comum que aquela criança que tem uma apraxia de fala da infância, ela não, mesmo não tendo TEA, ela confunda e receba um diagnóstico errôneo de um transtorno do espectro autista. Eu vou dar uma parada aqui. Aí você quer discutir, se eu quer falar alguma coisa, eu paro, porque tem um slide... Não, doutor André, está excelente. Esse artigo aqui é o artigo que eu citei, né, da revista NMWR, que é uma revista do CDC, tive honra já de publicar nessa revista aqui umas 2, 3 vezes, na época da Zika, que analisou isso aqui, né, colocando já 1 para 59. Então, assim, aí o que vem a ver, quando você colocou, eu me lembrei desses slides. Né? Então, assim, existem fatores, outros, né, que, fora a mudança de critério, o aumento do conhecimento, né, do transtorno, que justifica o aumento, e eu nem citei muito isso, porque, assim, o aumento do conhecimento também é um fator muito importante, talvez um dos mais importantes, né? Mas é assim... Mais diagnósticos, né? Mais diagnóstico, porque, assim, hoje, eu estou falando de um tempo meu aqui em Fortaleza, de 2008 a 2021, então já tem aí 13 anos que eu estou em Fortaleza. Então, aí eu consigo ver a diferença, assim, a diferença da realidade. Enquanto 2008, assim, talvez a cada 10 pacientes com TEA, 8
os pais nem ouviram, quando eu dava um diagnóstico de 10, 8, os pais nunca tinham alguém falado isso para eles. E era sempre um choque, era sempre né, uma notícia que chamava muita atenção dos pais. Hoje não, hoje a realidade é outra. A gente vê realmente uma quantidade de pessoas assim, quando nós damos o diagnóstico, elas já sabem do diagnóstico, ou elas já chegam até nós Já conhecem com um essa pouco, né? possibilidade diagnóstica, né? Então, a gente viu isso, ou seja, é legal, é importante, o aumento que a gente é um termo, é um anglicismo, né? Um termo em inglês, mas a gente está meio que complicado em relação a isso, é um aumento do awareness, né? Um aumento do conhecimento, de uma forma geral, de toda a sociedade, uma pessoa do direito, como você, que trabalha com a parte da saúde, mas não só você, o advogado criminalista, o economista, o professor de filosofia, ele acaba também aumentando o conhecimento, e isso foi importante no mundo todo, esse aumento de conhecimento, o compartilhamento do conhecimento do que é o transtorno, até para que a gente tenha um diagnóstico precoce e as intervenções precoces, né? E eu acho que a questão que eu queria mostrar era isso. Nos últimos anos, tem sido bastante, mas muito, muito discutido o porquê desse aumento, quais seriam as causas ambientais, para quem entrou depois, não viu o nosso início da nossa conversa, o autismo ele é genético, né? Mas ele ou é totalmente genético ou ele é parcialmente genético. Mas antes de eu prosseguir, eu queria tirar um conceito errado na cabeça, talvez, da maior parte das pessoas que estão nos ouvindo, que quando a gente fala genético, as pessoas não são da área, né, dessa área que eu faço, logo pensam, até muitos médicos pensam assim, acham que o genético é herdado diretamente do pai ou da mãe. Isso não é verdade. Primeiro, pode ser algo recessivo, ou dominante de penetrância variável, que pode pular gerações, ou você pode estar falando de uma coisa genética não herdada, que a gente chama de mutação de novo, uma mutação na linhagem germinativa, tá certo? Então, assim, genético não é sinônimo de herdado. Eu diria que tudo que é herdado é genético, mas nem tudo que é genético é herdado. Então, hoje a ciência, não é o André Pessoa, a ciência, há muito tempo eu reproduzo isso, também posso falar que há uns 8 a 10 anos, quando eu falava que autismo era genético, as pessoas, algumas ficavam incomodadas, mas hoje também, graças a Deus, as pessoas também aumentou o conhecimento em relação a isso e conseguem entender que o autismo é genético. Agora, o genético ele pode ser totalmente genético, ou o indivíduo pode carregar, né, no seu genoma, carregar uma predisposição para ter autismo, que essa predisposição ela é ativada se eu sou exposto a fatores ambientais. E nessa história de fatores ambientais, a questão é a exposição a eletrônicos, aqui um exemplo clássico, né, dentro do metrô, numa fase precoce da vida, pode sim servir como gatilho. E aí essa vida moderna, né? Agora, então, nem se fala. Esse slide eu preparei antes do lockdown, antes da pandemia, né? E hoje está mais verdadeiro ainda, né? Eu trabalho online, em casa, né? Também no momento livre online, jogando ou assistindo a filmes online, sonhando com o eletrônico. Cada um no seu quadrado, no seu retângulo aí, né? Isolado, né? Totalmente conectado com a Pandemia, então, né, doutor? Como é que é? Com a pandemia, então, A agora que a gente pandemia, está com certeza, isso se acentuou bastante. E essa questão familiar, né? Óbvio que as pessoas carregam para a família. Eu tenho visto, mas assim, uma quantidade de pessoas, de famílias, cada vez mais com crianças com celular, assim, chama muita atenção. Crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos já tem um próprio celular. Então, é uma coisa realmente muito complicada, porque o prazer no uso daquele eletrônico, daquele dispositivo, prazer cerebral, uma via que a gente chama de sistema de recompensa, é uma via cerebral, né, que é a via cerebral de prazer, ela é muito grande e acaba trazendo um desinteresse em outras atividades, em outros tipos de brincadeiras, de questão jogos. motora, né? Todos eles em desenvolvimento. Exatamente. Então, vamos lá. A criança aí com o quadro, né, ou a família com essa questão do eletrônico. Aqui eu fiz uma brincadeira, fui dar uma aula dei aula no Congresso Mundial de Neurologia no Japão, e essa aqui é a esquina mais movimentada do mundo, né? E estava todo mundo com seu celular também. Esse artigo é um artigo bem interessante, que ele coloca
é um artigo de 2015 da revista chamada Medical Hypotheses, ou Hipóteses Médicas. Ele coloca um modelo causal de autismo sendo a especialização cerebral audiovisual na infância, ou seja, se eu especializo muito aquela mente daquela criança no audiovisual, eu faço com que as vias cerebrais audiovisuais compitam, né, façam competição com as vias cerebrais sociais. E isso é muito ruim, ou seja, eu estimulo as vias audiovisuais em detrimento das vias sociais e de linguagem. E esse artigo foi um artigo publicado ano passado nessa revista, que é uma revista também tive o prazer de publicar nela, JAMA Pediatrics, e ela mostra que ela faz um estudo, uma coorte retrospectiva de crianças com 2 anos. Então, com 2 anos, ela estratificou esse estudo, estratificou aquelas crianças com 2 anos, através de uma entrevista retrospectiva, por tempo de uso de tela, quanto tempo de tela aquela criança usou nos 2 anos de vida, aí colocava lá por 2, 4, 6 horas, e o tempo de contato, convívio com a família, e aí eles colocaram contação de histórias, ou seja, os pais contando história para as crianças. E o resultado foi, aí eles aplicaram um instrumento que não é diagnóstico, é chamado de M-Chat-Toddler, e viram que as crianças, que é um instrumento que não fecha diagnóstico, mas ele direciona para uma possibilidade de autismo, e viram que as crianças que tinham mais tempo de tela, até os 2 anos de idade, realmente tinham muito mais sintomas de autismo. Obviamente, esse estudo ainda vai gerar uma outra publicação desse grupo aqui, por volta de 3, 4 anos, ou seja, no momento posterior, e aí já usando instrumentos validados para diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, depois desse artigo, desse trabalho, não foram só esses 2, foram muitos, mas eu elenquei um dos primeiros, né, que foi em 2015, e um dos últimos, desse 2020, o que fez com que essa evidência, que é a evidência de que a exposição precoce a eletrônicos na infância esteja relacionada com o aumento não só do autismo, com os transtornos do neurodesenvolvimento, seja uma coisa realmente factível e bastante provável, a ponto da Academia Americana de Pediatria orientar a proibição do uso de eletrônicos em crianças abaixo de 2 anos, e a Sociedade Brasileira de Pediatria também emitiu uma nota sugerindo a mesma coisa. Vou parar por aqui para a gente voltar. Eu sou mãe de 2, né? E até 2 anos, na realidade, a criança tem que estar sentadinha no chão e brincando, né, doutor? Com certeza, não, assim, a gente brinca, né? O ser humano, ele brinca, ele interage. Então, e é o problema da recompensa, e aí a gente pode estender a questão da dependência digital, não só para a criança, né? Óbvio, a dependência digital, ela acontece em toda a sociedade, porque o prazer que eu tenho ao usar um eletrônico, né? Ficar aqui, ó, no Instagram, né? Mas mesmo sentir um pouco de dificuldade em relação ao WhatsApp comigo. Mas é porque é muito, assim, mas eu priorizo muito meu tempo, assim. Então, eu até oriento aos meus pacientes, para quem é meu paciente está me assistindo, sabe bem que eu prefiro um e-mail, porque é um vício, né? É mais ou menos aquela situação do padre ou enfim, do sacerdote que faz a ceia ali, antigamente fazia a ceia com vinho de verdade e virava alcoólatra, né? Existe uma coisa química, né, no vinho, no álcool. Então, a gente acaba pelo ócios do ofício, não só o médico, o advogado, as pessoas hoje estão muito... O trabalho passa muito por essa conexão, né, com o digital, com o WhatsApp, com o e-mail, enfim. E isso causa realmente um problema, traz problemas. As pessoas não conseguem mais se desligarem e acabam diminuindo a sua produtividade. Então, eu consigo, assim, eu olho, mas eu tenho horários, assim, que eu vou olhar. Não olho toda hora e eu tenho minhas pesquisas, minhas coisas. Então, tem hora que eu me disciplino de não pegar o celular. E tem muita coisa sobre isso já também, a questão já migrando, seria tema para outro assunto, a questão em relação à dependência digital na sociedade como um todo. E, por exemplo, um trabalho de um francês, um neurocientista francês, chamado Michel Desbourguet, e ele tem um livro chamado A Fábrica de Idiotas Digitais.
ele fala, ele versa sobre um estudo que tem em alguns países da Europa de psicometria de geração, e existe um fenômeno chamado fenômeno Flynn, que era o seguinte: cada geração que era avaliada, essa geração tinha uma QI, eles mediam o QI mesmo, maior do que a geração anterior. E essa geração, a primeira geração, tem um QI inferior à geração anterior, e ele argumenta que seria também por um excesso de eletrônico, menor tempo de leitura. Isso é muito facilmente explicado do ponto de vista neurocientífico, do ponto de vista do mecanismo de recompensa, pelo grau de ativação de áreas de prazer cerebral que são desencadeadas no uso do eletrônico e ativação de áreas de prazer cerebral, por exemplo, na leitura. Eu gosto muito de ler, mas eu não tenho dúvida que o prazer que eu sinto ali é maior que na leitura. Olha que eu leio muito. Então, assim, tu imagina, mas nós, a nossa geração, a gente já foi treinado a ler muito mais. Então, nós líamos muito mais, né? E essa geração, ela nem teve esse prazer. Ela nem chegou a desenvolver esse hábito, o hábito da leitura. Então, para piorar, tem um eletrônico que traz um retorno de neurotransmissores ligados ao prazer muito maior do que qualquer outra atividade. Eu cresci num prédio num condomínio que tinha um local muito ruim para jogar futebol. Mas mesmo assim nós jogávamos futebol. Eu estudava e jogava todo dia. E depois eu visitei, assim, eles fizeram uma quadra onde a gente jogava lá, era um muquifo onde a gente jogava assim, arrancava os dedos do pé, unha, mas a gente estava lá todo dia. E fizeram uma quadra maravilhosa. E, para minha tristeza, eu passei lá algumas vezes, nunca vi uma pessoa. Ok, deve estar tudo em cima dos prédios jogando na internet. Não é porque está estudando, não, porque a gente estudava bastante e jogava. Então, infelizmente, isso atrapalha mais. Mas a gente acaba fugindo um pouco da nossa pauta, né, Marcelo? Não, mas é bom, doutor, falar do corriqueiro, né? Vamos lá. O que acontece no dia a dia, né? Levar para a prática. Doutor André, eu vejo muito, assim, que os neurologistas, inclusive o senhor, eles prescrevem para o tratamento do autismo a fono, terapia ocupacional, muita questão da integração sensorial, né? A psicologia. Quais seriam hoje os melhores, vamos dizer assim, os tratamentos mais adequados, que têm dado um resultado melhor? Tenho visto também muita questão da terapia ABA, né, que é a análise do comportamento aplicado. Percebo, em alguns casos, a prescrição para ecoterapia, musicoterapia. Como o senhor visualiza esses tratamentos do ponto de vista científico? Sim. Uma coisa, ainda bem que você me perguntou dessa forma, assim. Na verdade, o tratamento do TEA, o tratamento também é obra de alfaiate, assim. Óbvio que existe um cerne, né, de terapias que a gente recomenda de uma forma geral, algumas orientações gerais, mas o tratamento, obviamente, ele deve ser individualizado, deve ser visto caso a caso, né? É óbvio, né? Cada A gente caso não está falando de robô, né? Estamos falando de seres humanos. Exatamente. Mas eu deixei bem aberto, né? Isso, mas assim, de uma forma geral, o que aí existe um negócio chamado medicina baseada em evidência, né? A medicina baseada em evidência, ela foi criada entre aspas, ela foi popularizada entre os médicos por um britânico chamado Archibald Cochrane. E ele em 1971, ele escreveu um livro e ele explicou a questão da eficácia, da eficiência, né? E, desde então, institutos de medicina baseada em evidência foram criados e metodologias científicas foram demonstradas serem as mais adequadas para provar que um tratamento funciona. Então, a gente está vivendo bastante essa discussão nessa história da pandemia, evidência, não evidência. Então, esse termo evidência é uma coisa que eu via também, era outro termo que virou uma moda, é um termo que virou uma moda e é um termo técnico, de pesquisa. Então, assim, existem alguns modelos de estudos que dão as evidências altas, né? Um deles é um modelo chamado duplo cego randomizado, ou seja, eu divido a população em dois grupos, eu não sei, e para um grupo eu dou a medicação que eu quero testar, e para o outro eu dou um placebo. Eu não sei quem está recebendo o placebo e quem está recebendo a medicação,
os pacientes também não sabem o que estão tomando, depois a gente, antes disso, depois não, a gente já estabelece quais são os endpoints, ou seja, o que é que eu vou avaliar no final como resposta, e a gente avalia e analisa estatisticamente. Então, esse é o modelo máximo que dá evidência alta. Já começa daí, a gente não está falando de remédio, a gente está falando de terapias. E aí, como fazer um negócio duplo cego randomizado? É quase impossível, já começa daí. Então, o nível de evidência já cai para todas as terapias. Então, isso tem que estar na manga, tá? Mas, com as evidências que nós temos, que são de estudos abertos, por exemplo, comparando, ou seja, estudo aberto é estudo não randomizado, não duplo, não cego, né? Também não cego, ou seja, o terapeuta, o pesquisador, na verdade, ele sabe que tratamento aquele grupo está fazendo. Então, eu divido em dois grupos, um grupo fazendo aba e outro grupo fazendo outros tipos de terapias, como a fono, a TO, ou outros métodos de psicologia, de abordagem psicoterápica. Então, assim, nesses estudos abertos, você tem evidências com esses estudos abertos que a psicoterapia comportamental teria maior eficácia que outros tipos de abordagem. Tá? É óbvio que o grau de evidência disso não é uma evidência máxima, até porque para a dificuldade metodológica que eu já acabei de falar aqui. Mas se nós formos na literatura, a modalidade, a psicoterapia da análise comportamental aplicada, né, que vem da neurociência comportamental, que é baseado nesse sistema de reward system, que é algo neurobioquímico, assim, não é algo... Já vi muita coisa assim, é um adestramento. Olha, esse preconceito, ele advém de uma coisa acientífica, de achar que nós não somos animais. Então, para um cara neurocientista, é meio bizarro ouvir isso. Nós somos animais. Nosso cérebro é um cérebro animal. Existe uma evolução filogenética, tá? Então, inclusive, eu tenho uma cadela aqui que ela deve entender perto de 200 comandos complexos mesmo, assim, ela entende. Então, essa coisa do homem é o ser racional, isso nem sei se ainda tem livro de colégio, mas animal racional, isso é muito burrice, é muito burro. Animais também têm inteligência, obviamente menor que a nossa, mas eles têm capacidades cognitivas. Então, assim, a abordagem comportamental é uma abordagem que funciona, certo? É óbvio que isso deve ser individualizado, que não pode também ser uma obra, uma fórmula, uma receita de bolo que eu apliquei no João, vou aplicar na Maria ou no Antônio. Eu posso e devo individualizar, eu posso e devo tornar mais naturalista. Inclusive, existe a proposta dentro da psicoterapia comportamental, da proposta da terapia em Denver, né, que é uma coisa que você consegue fazer até com crianças mais novas, mas é uma psicoterapia comportamental. Lembrar que a psicoterapia comportamental, ela também ela se torna muito eficaz quando aquela abordagem ela se estende para os pais. Que a gente vê que a gente consegue ver a diferença das famílias, aquelas famílias que se engajam, né, que têm um engajamento de estudar, de entender, de acompanhar uma terapia. Eu sei que essa realidade não é fácil, né, do ponto de vista financeiro, das pessoas que têm que prover o seu sustento dos seus filhos e dos seus dependentes, mas a terapia ela é extremamente mais eficiente quando os pais se engajam, quando os pais são treinados em princípios de psicoterapia comportamental, a questão do quadro de rotina, do quadro de recompensas, né, isso aí é fundamental. Quando não tem isso, a eficácia da psicoterapia cai e muito. E aí tem uma jogada da psicoterapia comportamental chamada de plano de intervenção comportamental, que é o quê? Que são estratégias que são pensadas caso a caso, de acordo com o comportamento inadequado do indivíduo, se traça uma estratégia que se dá o nome de plano de intervenção comportamental, que vem do inglês de Behavior Intervention Plan, e que isso perpassa a questão do tratamento do TEA. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é usado para... Os professores são treinados nisso.
nas escolas normais, de identificar que alteração de comportamento que os alunos têm e como eu deveria abordar isso. Quando eu falo para você, mas não pode, o não pode é faça. Nossa mente não entende o não pode, mas ao mesmo tempo eu tenho que colocar o limite. E o limite tem que ser atingido por outras estratégias que não sejam o, entre aspas, o não. Então, é isso aí. Então, o menino está na birra, está lá no momento de descompensação, pela baixa tolerância à frustração. Não adianta eu ir lá na criança e racionalizar naquele momento. Olha, você não pode fazer isso é muito feio. O papai fica triste, mamãe, vovó, titio, papagaio, é muito feio. Naquele momento, é tudo o que ele quer, tudo que a birra dele quer. É que ele toque o terror, faça a coisa errada e você vai passar a mão na cabeça dele. Então, não é por aí. Você tem que virar as costas e sair. E depois, quando ele estiver equilibrado, você vai traçar com ele traçar pactos com ele, né? Tanto em quadro de rotina como quadro de recompensa. Então, ele vai perder coisas se não cumprir, se tiver comportamentos inadequados, ele vai ter premiações que não precisam ser premiações materiais, né? Um elogio, uma palavra de incentivo, um elogio legítimo, que perpetue um comportamento adequado. Doutor André, posso continuar? Eu escrevi um pouco, né, sobre esses anos de experiência trabalhando com crianças especiais. Na maioria delas crianças, alguns já estão ficando na maioridade, né? E assim, eu fiz uma análise social do que o autismo traz para o indivíduo. E recentemente eu tive uma experiência na minha vida, eu fui candidata, eu andei de casa em casa, eu sou do interior, eu sou de Limoeiro do Norte, e eu vi muita coisa de perto. E eu percebi assim, sabe? O autismo, ele traz para o indivíduo e para a família, e para toda a sociedade, várias questões. E eu percebi, assim, muitos casos, muitos sem diagnóstico. No interior é muito cheio, assim. Eu tenho uma amiga que é terapeuta ocupacional e ela atende por semana em Limoeiro do Norte 50 crianças com diagnóstico de autismo. Eu não tenho um dado preciso, né, de quantas crianças tem na cidade, mas eu vejo que há uma demanda por tratamento muito grande. Se aqui em Fortaleza as pessoas têm dificuldade, né? Muitos têm plano de saúde ou podem pagar de forma particular. No interior, a gente não tem neuropediatra. Hoje, eu conversando com uma mãe que queria me fazer uma pergunta, ela me disse que a ficha de referência dela para o neuropediatra, que é aquele papel que é do Estado, né? Que o posto de saúde... É do SUS, Nazé, né? Isso é do SUS, né? Ele até, isso, a maioria é SUS, né, no interior. Não, a referência que está falando, é a referência contra a referência. Ela está no decreto do SUS, né? Faz parte da questão da hierarquização, né? Nível da ela atenção está primária. há 9 anos, essa ficha foi deixada no setor de regulação e nunca foi chamada. Então, o filho dela já tem 9... Não, problema sério, de saúde pública. Problemaço. Problemaço. Então, assim, doutor André, o que é que eu observei? No interior hoje, já foi muito pior. Hoje nós temos as policlínicas, né? As policlínicas já levou muitos bons médicos de variadas especialidades, por exemplo, a de Limoeiro tem 13 ou 14 especialidades, né? E aí, mas não tem neuropediatra, tem neurologista. E o neurologista só atende, se eu não me engano, a partir de 14 anos. Então, assim, eu atendo no interior, uma vez por semana, e eu vejo a quantidade de pessoas que tem esperando por uma vaga, né? A maioria para ser referendado para o Albert Sabin, eu acho que o senhor também atende lá, né? E eu percebo, será que não seria possível, né, doutor, assim, do Estado levar para as policlínicas neuropediatras, né? Que fosse uma vez ao mês, porque eles nem laudo têm, muitos nem laudo têm, quanto mais tratamento. E tratamento, eu também visualizo, assim, as policlínicas, eu tenho amigas que foram treinadas aqui no TEP, né? Na época da microcefalia, né? Que eles criaram
tipo uns núcleos, treinar essas pessoas, mas também tem um limite. A microcefalia, as pessoas só vão ser atendidas até certa idade nas policlínicas, e depois elas não têm para onde ir. Então, assim, eu tenho esse olhar social, eu não fecho os olhos para isso. Eu acho que tem muito a ser feito, eu acho até que já tem alguns parlamentares, algumas pessoas tocando nesse assunto, mas tem que ser uma coisa a nível de Estado, não dá para ser individualizado em cada município. Nós temos equipamentos, né, no interior já, precisamos para o autismo, no mínimo, do neuropediatra, né, e nós precisamos das terapias, que as Mais terapias importante. são, porque nós temos, inclusive, nas policlínicas, né? Só teria que ter mais gente, vamos dizer assim, Sim. porque um terapeuta ocupacional, um psicólogo, uma fono, ela, vamos dizer, criasse um núcleo só para o autismo, porque Sim. existe demanda no interior, sim. né? Também conversando com alguns amigos médicos, nós não temos, né, doutor André, muitos neuropediatras, né, aqui. Então, assim... Olha, eu acho, assim, só uma colocação, mas é até não retificação, mas uma ratificação mesmo, quando você me perguntou, pode e ser. eu Estou parei. falando assim de uma forma bem simples. Não, até ratificando assim, para que não fique confuso, assim. Quando eu falei da questão da abordagem da psicoterapia, que o ABA, mas obviamente que não é só o ABA, né? Então, tem a ver com o que você está discutindo aí. Precisa da fonoaudióloga, é E óbvio, precisa né? de um apoio às Precisa da terapeuta famílias também. ocupacional, terapeuta ocupacional que vai trabalhar a VD, né, as atividades de vida Isso, diária, vida a diária. terapeuta ocupacional que vai trabalhar, como você já falou, a integração sensorial de AIRES, porque é muito comum, não só no autismo, como em todos os Tampão transtornos de ouvidos, né? do neurodesenvolvimento, um negócio, um nome complexo que eu vou falar, mas é o transtorno do desenvolvimento do processamento sensorial, ou seja, a desmodulação sensorial. Você falou do auditivo, né, a aversão a barulho, mas pode ser tátil, pisar na areia, pisar na grama, a pegar naquela moeba, molhar-se, sujar-se, escovação de dente, a texturas, né, pegar em texturas, pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser uma hipermodulação, ou seja, eu tenho uma gastura, pode ser uma hipomodulação, eu fico procurando textura, né, pegando em coisas, né? E essas alterações sensoriais, elas trazem impacto, né? Elas pioram a socialização, elas pioram a inclusão. A criança, por exemplo, que tem uma aversão auditiva, ela tem medo de locais barulhentos, ela não quer ir a um aniversário, ela se incomoda com choro de criança. O indivíduo, um TEA mais velho, ele vai criar muitas vezes um TEA adolescente, adulto jovem, a estratégia do fone de ouvido, né, para evitar os ruídos inadequados. Então, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, essas duas realmente também fazem parte, como a psicóloga, do cerne do tratamento, né? Acho que esse casamento da psicóloga com a fono e com a TO é o mínimo, É o tá? mínimo. É o mínimo dessas três, tem que ter as Está na três. musicoterapia e na ecoterapia já é um Isso, pouquinho aí mais. você abre, cada um abre o TO, pode fazer a música, pode fazer, então pode se abrir. Outros profissionais têm trazido também abordagens, outras áreas, né? Tem associado a abordagem, como você falou, da ecoterapia, da musicoterapia, da cão-terapia, né? Que assim, mostrando também que ajuda muita coisa. E agora, imagina que a gente, para quem está assistindo e não tem um conhecimento mínimo do assunto, já percebeu que o tratamento é caro e demanda muita gente. Então, assim, só algumas colocações, tá, Mazé? Eu sou servidor do Estado, no Hospital Infantil Beth Sabin. Atualmente, eu sou o chefe do serviço da neurologia do Hospital Infantil Beth Sabin. A Leva gente essa ideia. by the way, só que ia ser muito complicado. A gente tem a neurologia infantil, ou neuropediatria, como você tem chamado, ela é a especialidade com a maior demanda do Estado, de todas. Então, na referência de demanda, nós tínhamos, eu tenho um número exato, mas eu acho que em torno de 300 pessoas do Estado esperando uma vaga. Uma vaga. Aí a gente vai entrar no outro aspecto aí da medicina também, não da medicina, mas do sistema de saúde, né, do Brasil, que a gente, eu nem sei hoje se tem pouco neuropediatra, eu acho que, assim, teve um Teve o gap. caso de abrir mais residências, não, doutor? A gente vai abrir aqui no SEIB, mas eu acho que não vai resolver, porque assim, o problema não é esse, o problema em relação ao autismo não é o número de neuropediatras, e sim de terapeutas.
Porque eu posso falar isso para você, mas eu falo sempre isso, o neurologista numa criança com autismo, ele é um maestro. Aí fala assim, nossa, que arrogância. Não, é um maestro sem nada. Então, se você estiver passando numa praça e tiver um maluco com uma baqueta lá, você vai dizer que ele é esquizofrênico, né? Daqui a pouco vai chegar o Mira Lopes e vai me levar. Mas os músicos são os terapeutas. Então, o que está faltando, mas é assim, óbvio que precisa mais atenção médica e tal, mas o problema da atenção médica é que ela está muito ainda centralizada em Fortaleza, no estado do Ceará. Eu Sim. acho que os últimos governos, sem partidarismo nenhum, mas os últimos governos do estado, eles melhoraram bastante isso, no sentido de colocar grandes hospitais no interior. Então, a gente hoje tem um hospital regional, os hospitais regionais de Lá na nossa Sobral, região vai inaugurar um. A parte física Sobral, já está pronta. o primeiro foi Sobral e Juazeiro, hoje já tem que Xeramobim, são hospitais de grande porte. Tem a questão das policlínicas, como você falou, tem a questão da interiorização do CAPS, né, do CAPS infantil. O CAPS é porta aberta pelo SUS, e assim, agora, precisaria mais? Tem, agora tem aquela coisa, mas chega um bocado de, assim, não é mais uma especialidade que tem menos, por exemplo. Eu faço uma área chamada neurogenética. Hoje tem muito menos geneticista do que neuro. Muito menos, muito menos, apesar da demanda para ele ser menor também. Mas eu acho que todo mundo fica em Fortaleza, né? Então, aquela velha equação, né? O nosso interior, por ser pobre, ele acaba, infelizmente, atraindo pouca gente, né? Para morar no interior, né? Então, você vê um juiz, ele faz o plano de carreira, ele começa no interior, mas a gente tem que ser honesto, falar, discutir claramente. Eu tenho amigos juízes, aí fala assim, ou de outras áreas, né? Aí fala assim, não, ele tá doido para chegar à cidade, à capital, né? Então ele fica ali, muitas vezes ele nem se muda para o interior, ele fica no bate e volta aí, né? Se a cidade for próxima, se for do interior, ele vem final de semana, todo final de semana, ele não traz, muitas vezes ele não leva a família para o interior. Então, assim, sabe, até para tirar um pouco aquela coisa ao médico, né? Sabe, é muito fácil falar mal de médico, né? Assim, você quer ganhar dinheiro, quer ficar... Vai morar no interior. Eu amo o interior, eu amo as pessoas do interior, mas eu acho que... E as próprias condições de trabalho são piores também para as pessoas, sabe? Apesar de também de que isso está mudando, espero que mude mais, precisa mudar mais. A nossa cidade é como se ela fosse um centro de saúde, assim, ela existe o Eu acho Vale que do Jaguaribe, o diminuiu, Hospital mas tem que Regional. diminuir muito mais, né? Descentralizou, mas tem que descentralizar muito mais, mas o problema vai voltando. O problema, por exemplo, no SEIB, você citou o SEIB, nós nos reunimos com o pessoal da Secretaria de Saúde, fizemos reunião já, e isso é uma equação muito difícil, porque eu sei, a gente, mesmo hoje em dia, para você entender, mas a gente não abre para autismo, porque a gente tem um grupo de crianças com condições mais graves, né, graves e complexas, que o SEIB precisa dar prioridade. Então, infelizmente, o SEIB é um hospital terciário. Então, eu trabalho lá, você sabe disso, trabalho com... Segunda-feira, eu faço ambulatório de doenças neurogenéticas e erros de metabolismo. E na quarta-feira, eu trabalho com doenças neuromusculares, que é distrofia muscular do Duchenne, que é a AME. Porque, queira ou não queira, o autismo, o tema, ele não é, como você falou assim, você é um especialista em autismo, você me falou, não sou, porque o autismo é o básico do neurologista. É básico, não é... Você não tem uma formação a mais. Eu fiz um curso, eu tenho uma especialização, não existe. Agora, o que eu faço no SEIB precisa de uma especialização além da neurologia infantil, que é a neurogenética, que eu sou certificado, foram mais 3 anos lá na USP. Eu fiquei quase 7 anos em São Paulo de formação, só de formação, fora 8 anos aqui, 6 de faculdade, mais 2, só de formação foram mais 20 anos. Demorou, hein? 20 anos. 6, 7, 6, 8 mais 7. 8 mais 7, 15 anos. Então, 15 anos de formação. Então, é uma equação, tá? Mas essa questão aí, pois não. Certo. Eu gosto muito de observar, né? Nasci de uma família observadora, e essa é uma característica nossa. E na esfera da saúde privada, há 15 anos, nós iniciamos esse trabalho no nosso escritório por conta de uma criança com autismo na família, né?
A gente percebeu que a criança, apesar de ter condições, tinham um plano de saúde e que o plano de saúde não oferecia os tratamentos, né, especializados que a criança que era prescrito. E aí foi quando a gente resolveu, há 15 anos atrás, a saúde não era tão judicializada como é hoje. Realmente foi assim, meio que foi uma coisa assim que demandou muito estudo, que demandou, vamos dizer assim, muita vontade de ver aquilo ali na prática mudar, porque eu estava vendo a hora, a família e a falência, né? Sim. Os tratamentos não são baratos, eles são contínuos durante muitos anos, e aí isso gera inúmeros problemas de ordem familiar, né? Fora já o problema da saúde. Aí adoece todo mundo, aí cria-se uma crise financeira, e aí já lá se viu, lá se vai, né? Aí, assim, doutor, foi muito bom conseguir, por exemplo, garantir os direitos dessas pessoas e trabalhar melhorando a vida delas. Mas nós sabemos, inclusive, que com o passar dos anos, a gente teve que ir se adaptando. Por quê? Porque de tanto ser demandados os planos, eu percebi que alguns teve uma melhora na qualidade dos serviços prestados. Inclusive, alguns estão credenciando até especialistas. Alguns estão fazendo acordos, tem as associações também de pais que ajudam muito nesse sentido, não somos nós, não só vocês da área da saúde, não só a gente da área do direito, mas existe hoje um movimento grande em torno do tema, né? E aí, assim, melhorou na quantidade do número de sessões, melhorou também no tempo de duração de cada sessão. Então, assim, eu sei que tem muita coisa para ser feita, né? A Sim. gente tem resultados maravilhosos. Eu acho que, doutor André, nós vamos ter que fazer outra live outro dia, porque é muita coisa. Mas aí, assim, mas é gratificante saber. Agora, eu gosto de ver resultados práticos. Aí, quando eu percebo que tem melhorado muito para algumas famílias e para outras não, e eu vejo a discrepância que existe entre a realidade do autista em Fortaleza para a realidade do autista no interior, eu posso comparar e tentar melhorar essa realidade, sabe? Com Por exemplo, certeza. CAPS infantil na minha cidade eu não tenho conhecimento que tenha, certo? Eu sei que tem para adultos e já chegou a ter um CAPS álcool e droga. Mas, assim, doutor André, eu acho que a gente tem que cobrar ou levar a quem pode resolver essa ampliação realmente nas policlínicas, de ter, vamos dizer assim, pelo menos quem laude, quem dê um diagnóstico, sabe? E realmente de um oferecimento de um núcleo para autismo no interior, porque a gente sabe inúmeros problemas de saúde, né? Mas o que hoje chama a atenção pela quantidade é autismo. Então, tem que ter um planejamento, vamos dizer, na esfera da saúde pública em relação a isso, né? Eu acho assim, eu concordo totalmente com tudo que você falou, mas não tem nem dúvida. Mas eu acho que uma coisa que é importante ressaltar, que esse abismo, ele não é só capital interior. Na verdade, esse abismo é privado público na capital, né? Então, Também. fui professor da Unifor, atendindo o NAMI, as crianças ali do Dendê, do interior, né? E no próprio SEIB, né? Eu falei que hoje eu não estou mais. A gente, não, o criança com TEA, infelizmente, por uma questão de planejamento, ela não consegue entrar mais no SEIB. Não consegue porque a demanda de pacientes com coisas complexas é maior ainda. Então, onde é que essas crianças estão sendo assistidas? Então, existem alguns oásis, né, ainda. Ali no Mental de Messejana eles têm um ambulatório, existe um trabalho na Assembleia Legislativa, mas não vai atender todo mundo. Tem um CAPS infantil que você falou, existem Coisas algumas isoladas, né? Mas não tem. isoladas, a UNUTEP faz um atendimento, mas é muito pouco, sabe? É Eu muito conheci, pouco. E eu principalmente a comecei. terapia, mas eu acho que a gente tem que colocar essa situação. As crianças não estão tendo acesso à terapia, não estão Isso. tendo. Então, assim, Uhum. tanto na capital como no interior, não estou dizendo que é agora, não, sempre foi, né? A gente tem, obviamente, eu acabei de enaltecer a questão da interiorização, da terceirização hoje a gente tem, por exemplo,
hospitais terciários no interior do Isso. Ceará, né? Mas a questão de terapias nesse âmbito do transtorno do neurodesenvolvimento, para quem está nos assistindo e vai nos assistir, sabe que é um tratamento bastante caro, né? Mas o seu filho não tem preço, mas que, infelizmente, o público não dá. E eu vou dizer mais, as seguradoras também não querem dar o adequado e que levam à judicialização. Porque você sabe, o próprio, quando a gente fala do ABA, você tem até uma coisa que é um absurdo, que é um pagamento da supervisora, mas não paga o AT. Mas vem cá, Isso. o ABA é o Pagam todo. só o psicólogo, né? Não existe, mas o ABA é o todo. É O ABA um não é o conjunto supervisor, é o todo, é o programa. É você ter o supervisor terapêutico. e ter o auxiliar terapêutico, sabe? Ou então você tem, por exemplo, uma criança que você falou, né, da prática que você fala da infância. A gente sabe que tem alguns métodos, como o prompt, e são poucos profissionais que têm a certificação. Então, se o médico já identificou que tem essa característica clínica, não é todo fono que vai ter a certificação. Não é todo médico que atende, que tem, como você me falou, tem São da diagnóstico de autismo. especializados, né? Você jogou para o neurologista, Especializadíssimos. né? Eu fiz, na minha formação em neurologia infantil, eu fiz neurologia de adulto, depois eu fiz neurologia infantil. Então, assim, na neurologia, se eu tivesse ficado em formação em neurologia de adulto, eu não saberia tratar nem diagnosticar autismo. Não aprende. Tá entendendo? Então, assim, é a mesma coisa com terapeutas. Ninguém é dono de todos os conhecimentos. Não é desmerecimento a um terapeuta que não tem a certificação em determinada terapia. Mas as pessoas têm que entender que existe certificação, que existe aperfeiçoamento, existe expertise diferente. E, assim, eu vou dizer para você, grande parte dos pacientes do consultório, pessoas de boa condição, né, na sua média, acabam judicializando e com, Sim. com toda a razão do mundo, porque ela quer o Toda. melhor para o seu filho. Resumindo, por que as liminares são concedidas? Porque o plano não oferece tratamento não especializado, oferece, não o melhor oferece. tratamento oferecido no mercado, né? Exato. E as O pessoas têm ideal acesso. seria, o ideal seria que esse reembolso, que esse tratamento estivesse disponível. Como não está, Como precisa está, é o jeito. Se fosse fazer essa administrativo, né, judicialização. mas ninguém iria judicializar o negócio, né? Mas Pode as ser que pessoas um estão dia, né? certas. Como é que é? Pode ser que um dia esses planos cheguem a essa excelência. Esperamos, né? Esperamos que chegamos a esse ponto, né? De que fique fluido, né? Uma criança, ora diagnosticado, ora identificado com alguma comorbidade, que se atenda ao diagnóstico e à terapia. Parece até às vezes que o médico vai ganhar com isso, ou que a mãe quer levar o filho para uma terapia que não precisa. Todo mundo tem tempo, o tempo é valioso, o tempo da criança é valioso, né? Você tirar a sua criança do conforto, né? Para levar uma terapia de forma rotineira, aquilo demanda muita coisa, te tira a força de trabalho, né, Mazé? Uma mãe que está ali, podia estar estudando, podia estar trabalhando, mas ela é mãe e ela tem que priorizar a terapia do filho. Então, ela está deixando de trabalhar, ela está deixando de estudar, ela está gastando o combustível dela, ela está se expondo ao perigo da nossa cidade, enfim, pode pegar uma estrada. Eu já vi, meu próprio primo, ele tem um primo meu que mora numa cidade, acho que é Marco, um negócio, ele é cirurgião Longe. dentista lá, cirurgião dentista, e ele acabou que, assim, ele tem um filho com atraso, e ele passou um tempo da vida dele indo e voltando, assim, um negócio surreal, assim, sabe? 300, Muito. 400 quilômetros, sei lá quanto aqui é a distância, mas, assim, montou um quarto na casa dos pais dele, melhorou o quarto que ele era de infância, para acomodar a esposa dele e o filho dele, enfim. E ninguém faz isso de graça, ninguém faz isso sem ter um motivo, sem, né, um objetivo. Então, mas existe aquela questão óbvia, né, da equação da saúde, entre aspas, financeira deles, mas, enfim, é complicado, é um assunto muito complexo, né? Muito, mexe com muita coisa, né, doutor? Doutor, agora muita coisa. eu posso passar para algumas perguntas de algumas mãezinhas que me passaram aqui. Eu sei que o senhor não vai responder Lógico, todas. lógico, não, Eu vou vamos sim. tentar resumir, porque o nosso Sim, tempo também, né? sim, Vamos sim. lá. Umas me perguntaram quais os tratamentos hoje mais adequados. Eu acho que o senhor já respondeu, né? Essa pergunta.
Não, o tratamento é esse. Mais indicados, Resumindo, na é realidade. individualizado, é obra de alfaiate, cada caso é um caso diferente. A psicoterapia associada à fono e à TO, tá? De grau de evidência é a psicoterapia ABA, que aqui no Brasil a gente faz também associada a TO e fono. E aí o menino pode ter muita desmodulação sensorial, a TO é fundamental, a fono também. A criança que tem um transtorno da fala importante, a fono pode agir. Enquanto ela trabalha aquela fala, ela pode, por exemplo, deve prover meios alternativos de comunicação, e aí vai entrar com PECs, né, com programa de troca de As figuras. figuras. Então, assim, é um tratamento multi e interdisciplinar que demanda tempo, que demanda dinheiro e que demanda profissionais capacitadas. Demanda que um esforço de profissionais que tiveram uma vida se capacitando e, obviamente, é extremamente legítimo que elas cobrem preços compatíveis com o grau de esforço delas e o grau de capacitação que elas têm. E isso torna, mais para o outro lado, você tem uma família que quer o melhor para o seu filho, que não quer deixar de tratar. Não, vamos deixar a TO para lá. A gente não vai estar nem ligando para essa questão das. Lógico que está faltando peça, vai ser um quebra-cabeça com peça faltando. Então, esse é o ponto. Doutor André, eu recebi aqui uma pergunta bem interessante, e eu vi um depoimento de um pai. E, assim, eu vou falar de uma forma, não como profissional, mas como ser humano. Ele disse assim para mim, mas eu estava com 6 anos que eu não dormia. E um dia eu fui numa palestra e falaram sobre a questão do glúten. E eu tirei o glúten da alimentação da minha filha e hoje eu durmo. Assim, na prática, eu ouvi esse depoimento. Aí Uhum. hoje eu lembrei desse caso porque uma mãe falou assim: eu gostaria de saber sobre a ação do glúten, do leite e da caseína no organismo. Se de alguma forma existe alguma comprovação de que afeta o comportamento da criança. Afeta se a criança tiver intolerância ao glúten, à caseína e a qualquer outro alimento. Afeta se tiver. Não existe evidência científica de causalidade. Tá? Isso é um mito que já caiu. Isto é fake news. O que existe é, se você tiver uma intolerância à lactose, que não é pequena na população, vale lembrar que somente o homem é o único mamífero que continua tomando leite depois de velho. Todos os outros mamíferos, quando eles são desmamados, quando eles começam a comer outros alimentos, eles não mamam mais. E a gente continua mamando o leite da vaca, né? Então, Isso. a intolerância à lactose ela é muito mais comum do que a gente acha. Basta que haja uma percepção. Alguns estudos falam até que 70% das pessoas têm algum grau de intolerância à lactose, certo? E se eu tenho intolerância à lactose, quais sintomas eu sinto? Posso sentir dor abdominal, eu posso ter distensão abdominal, flatulência, diarreia e, obviamente, isso num contexto, principalmente de uma criança, causa irritabilidade, pode atrapalhar o sono, sabe? Então, é óbvio, tudo que impacta a minha saúde de uma forma geral. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando você está gripado, você fica mal-humorado, você fica prostrado, você fica dinâmico, você não tem energia, né? Uma mulher na famosa TPM, né? Na tensão pré-menstrual, perimenstrual, então muda o humor dela. É óbvio que se a criança tem alguma intolerância, se ela tem alguma alergia alimentar, aquilo ali interfere no comportamento do indivíduo, interfere no sono da criança, do adolescente, mas a gente não pode dizer que aquilo é causal, ou seja, eu tenho uma causa, como causa do autismo, a tomada do leite. Estou achando legal o telefone 2542 aí, tudo bem? Tá assistindo aí, tá bem legal, abriu a câmera, legal. E tinha uma pessoa que estava na rede, sabe? Eu achei bem bacana também. Ficou na rede Foi. aí, deitado ali. E eu falei, pô, Ixi, eu com esse traje aqui, podia estar deitado também na deve rede. ser do Batendo. interior, né? Deitado na rede, Não, acho que interior. não, acho que não. Acho que eu adoro uma redezinha. É a Ivânia, não sei quem é, A 2542. Ivânia, É a olha Ivânia, aí. 2542? Eu Vai ligar não, a eu não câmera aí. sei, doutor. Não sei, Liga a câmera que tô está achando. desligado. É o Ah, 89. depois eu vejo aí. Espera aí, Tá. só um minutinho.
Doutor André, 2542, quem é a 2542? Liga a câmera e fala. espera aí, doutor. Só um minutinho. Mas é Eu botando moral também. tô botando moral. Bom, eu posso continuar? Eu estou com medo de não dar tempo. Posso? A gente já estourou o nosso tempo, porque eu acho que depois para Pois você é. gravar vai ter dificuldade, Eu 1-0. gravei tudo. Perguntam Tá bom. também sobre medicação. Hoje, essa questão usa-se mais a risperidona. Se havia alguma pesquisa, outra medicação para ser lançada, foi mais ou menos isso. Não, é assim, lembrar, medicação, ela não é assim, ter TEA tem que tomar medicação, não é isso, Alguns tá? casos. Primeiro ponto é isso. Segundo, esse então é obra de alfaiate, não existe medicação que trate TEA, o que trata o TEA são as Terapias. terapias. Então, eu posso usar da medicação para tratar comorbidades, né? A gente sabe, por exemplo, que 25 a 30% do TEA tem epilepsia, eu vou tratar epilepsia, tá? O paciente com TEA, ele pode ter uma hiperatividade, um comportamento excessivamente agitado, que traga um impacto funcional. Eu acho que a grande questão de iniciar ou não a intervenção farmacológica, ela está relacionada com qual o impacto que aquele comportamento ou que aquela comorbidade está trazendo àquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto. Senão a gente vai supermedicar os pacientes. Eu tenho uma mão firme em relação a iniciar, firme no sentido de ter muita parcimônia, de ser parcimonioso na questão de indicar um tratamento. Eu acho que é muito ainda advém da insegurança, o médico inseguro, talvez às vezes a falta de experiência. Hoje você fala de 15, né? Eu tenho 22, fazer 22 anos de formado. Nossa, eu quero ter mais tempo ainda, né? Mas 22 anos de formado já é um tempinho. Então, a experiência me faz segurar o remédio, observar mais. Se for um remédio que não seja fundamental, por exemplo, o menino está tendo convulsão, eu vou prescrever. Se a mãe, o pai vai dar, é outra história. Mas até seria um desserviço eu não prescrever. Numa medicação que pode trazer um benefício, mas a ausência de efeitos graves ou de uma evolução muito pior, com a falta da prescrição aconteça, por exemplo, eu posso prescrever uma medicação, ele vai melhorar o comportamento, mas se eu não prescrever, ele pode ficar não tão bom, não tão bem como eu esperaria, mas pode ficar. Mas a família é resistente. Então não adianta, essa questão da ditatorização, essa coisa ditatorial da medicina, isso já acabou, não funciona. Então se eu chegar para mas você tem que tomar esse remédio, é a mesma coisa do ABA, né? De eu dizer não, Tem que né? entender o porquê, né? Tem que Tem que entender o entender o porquê, porquê. existe um As processo, razões de comprar a ideia, né? Isso, existe um time, né? O time é o médico, o paciente, tem que haver a confiança, eu tenho que explicar. Então, essa coisa de medicar é algo. Então, assim, não existe tratamento para as comorbidades, você citou a risperidona, e aí a gente tem algumas limitações. Por exemplo, esse grupo é um antipsicótico atípico, então, pelo FDA, eu só posso usar risperidona, aripiprazol e olanzapina. O arsenal de medicações é bem menor de um adolescente ou de um adulto do que de um adolescente ou de um adulto. A gente sabe que o TEA ele tem uma característica que se discute muito, principalmente o TEA leve, de ter o TDAH, né, o transtorno da atenção, como comorbidade, ou na verdade faz parte do perfil neurocognitivo comportamental do indivíduo com TEA, ou seja, eles tendem a ter um QI verbal melhor que o QI executivo. Então, abordagens que eu faço com TDAH, eu posso reproduzir e fazer com um autista, entendeu? Então, e aí eu posso também utilizar de medicações estimulantes, mas eu sei também que o indivíduo com TEA, ele tende a ter uma chance maior de ter efeitos adversos com esse grupo de medicamentos, que eu chamado neurotípico, que é um termo que eu odeio, mas as pessoas falam, né? É isso aí. Doutor André, só mais duas. Aí eu li só. Tá? Quem estava na rede, a Cícera Marcena, ela é lá do meu interior, de uma comunidade chamada Quilômetro 60. Ela estava bem ansiosa para assistir a sua fala. Ela conhece algumas crianças com autismo. Legal. Doutor André, alguns pais nos perguntaram sobre
o uso do óleo da cannabis no tratamento de autismo, se existe algo, se o senhor poderia dar alguma resposta a respeito, alguma opinião a respeito. A Idânia mandou para mim aqui ela postou aqui no story dela uma foto minha, a Idânia aqui, você, mas a foto ficou tão feia, Idânia, pelo amor de Deus, escolha. Dânia, pelo amor de Deus, minha amiga. Essa aqui eu me recuso a repostar, viu? Tá? Doutor André, a Idânia é prima do meu esposo. A gente é colega de sala lá no interior, tu acredita? Puxa, mas vocês são você é de Limoeiro, é isso, não? Sim. Então é uma família que eu gosto muito, né? A Idânia, eles são maravilhosos. Ela é minha madrinha de casamento. É? O Rodrigo, né? O Rodrigo é um cara fantástico. Enfim, a família maravilhosa. Então, assim, alguns pacientes podem responder sim, tá? Eu tenho experiência de alguns pacientes terem respondido bem, mas assim, não é... As pessoas têm que entender que é uma alternativa, não é melhor que os outros, sabe? Assim, e de novo, obra de alfaiate e uma coisa chamada farmacogenética. Nós, seres humanos, respondemos diferentemente a medicamentos. Tá? É um grande problema, porque grande parte, imensa maioria dos medicamentos são desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, e eles têm diferença genética em relação a nós. Então, esses estudos chamados farmacogenética é muito interessante. Assim, então, já vi paciente eu fazer um CBD e o menino não dormir, ficar irritado, e a mãe jogar fora o CBD e deixar lá na clínica. Tá? Então, eu já provei, essa semana eu provei o CBD. Fiquei tonto. O que é CBD? CBD é o canabidiol. Tá certo. O CBD, fiquei ouvindo a luz clara, uma sensação muito estranha. Eu queria provar, né? Estava com uma enxaqueca, eu vou fazer a experiência aqui. Cores. Não, até na doidice eu estou fazendo experiência. Aí eu fiz, não me dei muito bem, não. Mas, assim, é uma alternativa, mas tem que ser individualizada, estudada. Eu tenho um paciente que usou, por exemplo, vou dar um exemplo. Ela tem uma variante, é muito interessante a questão da identificação genética do TEA, o TEA sindrômico, o menino que é sindrômico, que tem autismo. Eu tenho uma paciente assim que eu tentei vários medicamentos, esperidono, aripiprazol, né? E quando eu fui para o CBD numa dose maior, claramente a paciente teve uma resposta melhor. Mas ela tem uma mutação em um gene que codifica canais, né, que a gente chama de canalopatia. Então, isso já é descrito também. Ou seja, uma parte, talvez a maior parte das pessoas, pais das crianças, não fizeram investigação genética adequada. E assim, para o autismo, né? Não estou dizendo que todos precisem fazer, mas caso a caso também tem que ser avaliado. E em algumas condições genéticas, o canabidiol ele pode ser mais efetivo. Me veio uma pergunta agora rapidamente. Chega para mim aqui no escritório a questão do teste do genoma humano e aquele outro que é o... Sequenciamento, está falando? Sequenciamento completo. Sequenciamento completo de exomas, né? São esses os exames que se utilizam? Não necessariamente, não necessariamente. Por exemplo, eu atendi uma paciente que é do Piauí, e ela vinha com diagnóstico de autismo. Ela tinha 3 relatórios de autismo. E eu atendi, ela tinha algumas características físicas, que quando eu a vi, eu falei, ela tem síndrome de Noonan, tá? Noonan. E aí eu pedi o teste, a mãe, obviamente, a mãe e o pai ficaram extremamente desapontados com essa minha possibilidade, porque a gente sabe que o TEA carrega um estigma, mas eles já tinham passado por isso, já tinham 3 relatórios, e quando eu levantei a outra possibilidade, o estigma foi maior ainda. Quer dizer que minha filha não tem autismo, ela tem uma síndrome, né? E tem-se um preconceito muito grande com isso. Né? Eu gosto de falar assim, eu tenho uma sobrinha, mas com síndrome de Down. Eu sei quem é o pai dela, né? O doutor Alexandre. Isso, exatamente. Ele é quem cuida da minha família. Pronto, aí como a gente tem ligações. Então, ela é linda. Você conhece o Alexandre, você deve conhecer a minha irmã, Conheço. Uma família maravilhosa. A sua irmã é muito amiga de Valdemar de Alcântara, de uma amiga de infância minha, Marília Cavalcante da Trindade, que é reumato. Eu sei quem é a Marília. Excelente. Conhece? Lógico. Marília é dentro da minha casa.
Que Um amor legal. de Então, então assim, aí que pessoa. aconteceu? Eu pedi o teste genético, um painel para rasopatias, né? Custava uns R$ 4.000. Eu achei que eles não iam fazer, porque realmente foi um choque para eles, e houve uma negação, e a negação é normal do ser humano, tá? Eu tentei trabalhar, olha, vamos com calma, pode ser que não seja, mas se for, não é nada do outro mundo. E na segunda consulta, eles voltam com um diagnóstico fechado de uma síndrome de Noonan. E aí, com já a moral de ter dado o diagnóstico certo, eu usei de um instrumento e mostrei que a criança também não tinha TEA. Ela tinha uma deficiência intelectual leve a moderada, mas ela não tinha autismo. Então, a gente volta para aquela discussão daquele artigo da Neurology, que se discorre sobre a questão da transferência diagnóstica. A gente vive, de certa forma, um modismo do autismo. Então, mesmo médico neurologista, mesmo médico neuropediatra, quando eu não sei o que é, eu digo que é autismo. E essa menina era uma síndrome de Noonan. Uhum. Doutor, a última pergunta que me chegou, a gente já até falou muito sobre isso, mas ela fala: de que adianta fazer o diagnóstico precoce do meu filho se eu não tenho tratamento precoce se não existe tratamento precoce para todos? Aí volta a questão das terapias, né? Da Isso importância, é né? no contexto da uma pessoa que tem pouco acesso, não é isso? A pessoa que falou isso. Isso. Eu Ela concordo, falou assim, assim, em pois quem parte não eu pode, concordo. ela disse assim, olha só, porque quando vem das mães é muito verdadeiro. Sim, não, Porque, concordo. né, o médico a gente vê assim de 6 meses, né, doutor André? Mas a mãe está ali todo dia. Ela conhece o problema de perto. Ela que sofre na pele, vamos dizer assim. E aí essa mãe é do interior, ela me mandou essa pergunta através de uma outra pessoa. Ela disse assim, de que adianta eu ter o diagnóstico precoce se eu não tenho tratamento precoce, não existe tratamento precoce para todas as crianças, porque quem não pode fica só com o diagnóstico. Olha só. Não, eu concordo, assim, isso aí é uma coisa que eu vi bastante, né, no meu tempo de SUS, assim, no minha experiência de atendimento no SUS, né, que é realmente você dar o diagnóstico, conversar, fazer um encaminhamento, daqui a 6 meses a criança volta e não está fazendo nada de terapia, daqui a 6 meses de novo, mas isso não é só com TEA, né, gente, é com distrofia muscular, é com a paralisia cerebral, é com as doenças neurogenéticas que eu atendo no SEIB. Então, é uma realidade do nosso país, né, só do Ceará, do nosso país, né, o Ceará é um estado que assim tem tido ganhos, né, de saúde, mas está num contexto muito complicado, né? E eu concordo plenamente. Se eu não vai ganhar o diagnóstico. Eu sou defensor que o diagnóstico é sempre importante, até por uma questão legal, né? Você como advogado, mas a questão do BPC Do LOAS, né? benefício. Do Uhum. benefício, E aí de uma pode levar isenção. um plano de saúde, né? Gerar uma qualidade de vida Exatamente, melhor, né? exatamente. Hoje, com a lei berenispiana, né, ela pode ser enquadrada como deficiente no PCD, a questão da majoração, majoração do maior inválido, a questão de uma pensão, né, a pensão maior inválido. Então, o pai tem uma aposentadoria, né, do regime geral da Previdência Isso. Social e tem um Garante filho o com direito de. deficiência. Então, assim, o diagnóstico sempre, e o principal de tudo, o diagnóstico pelo diagnóstico, né, saber a A gente verdade, o que vê, é que o filho tem. assim, eu tenho um pouco de sonho, assim, vou relatar aqui para o senhor. Eu tive a experiência de ficar com meu irmão internado no Sara Kubitschek. Não parece nem que é Brasil, né? Vamos dizer assim, uma coisa pelo SUS que funciona tão bem, né? E assim, reabilita muitas pessoas. E não cai o padrão de qualidade, né? E tanto faz você ter plano de saúde, o que for, às vezes o SARA é o melhor caminho, não sei, dependendo da situação. Então, assim, na esfera da reabilitação não, a gente vê hoje a quantidade de gente que precisa dessas terapias, né, doutor André? Para não ficar só no diagnóstico. Se o Sim, Estado conseguisse realmente fazer, e cada um de nós é voz, né? Cada com um de nós certeza. pode levar essa mensagem. Eu, para onde vou, costumo conversar muito a respeito e dizer o que é que as pessoas estão precisando, né? Sim. Porque isso muda, Só muda colocar a o vida de muita SARA, em gente. relação ao SARA, até para desmistificar um pouco, sabe, mas é assim, porque Ah, vai falar desculpa. assim, o governante ele pode se ancorar nisso, né? Assim, tem um SARA, né?
Ó, o SARA, mas você falou de uma coisa Mas é diferente. mais outro alvo, Você né? falou do termo-chave, você falou reabilitação. E em Uhum. crianças a gente está falando de estimulação precoce. É O totalmente SARA não diferente. tem, Estou falando que como você tem existe um noção, tratamento. o SARA não tem neuropediatra. O SARA Uhum. daqui de Fortaleza, né? Não tem Certo. neuropediatra. O SARA daqui não tem geneticista. Tá? Então, hoje eu me orgulho, são super pediatras, excelentes, excelentes, fazem um trabalho brilhante. E hoje, Mazé, a gente tem uma comunicação, um link do SARA com o Hospital Infantil Albert Sabin, onde praticamente todos os casos neurogenéticos que eles não conseguem dar diagnóstico, eles mandam para a gente lá. Então, toda segunda eu recebo os casos do SARA, isso foi uma confiança que foi adquirida. Tá? Mas, assim, eles não têm essa questão da estimulação precoce, coisa que eu É vi outro quando alvo. Mas eu estou dizendo assim, eu que trabalhei funciona muito bem é SUS, né? eu trabalhei numa instituição não governamental, né, uma OS chamada ACD. Eu passei 3 anos na ACD de São Paulo, trabalhei entre 2005 e 2008. Ali sim, ali é um LUTEP 20 vezes maior, 30 vezes maior, o negócio nem compara. Então, e não tem só um ACD, tem várias sedes, mesmo em São Paulo, tem ACD em outros locais do Brasil. Então, aqui em Fortaleza, no estado de Ceará, a gente carece demais de centros como a ACD, que faz uma estimulação precoce, interdisciplinar, os profissionais todos ali no mesmo local físico, tá? Lá não é só reabilitação, não, né? No caso, a Na ACD. ACD, na ACD faz estimulação e faz reabilitação Ah, também. estimulação, Mas o certo. SARA, o carro É forte só lá é reabilitação. reabilitação. Uhum. Diferente, assim, é bom, Olha, mas muito obrigada. Eu não sei nem como lhe agradecer. Foi maravilhoso ouvir o senhor falar sobre autismo. Espero que eu não tenha extrapolado seu tempo aí. Eu sei não, que não, você... não, é um prazer, foi uma honra, um bate-papo aqui, pelo contrário, acho que você parou porque quis, mas vamos encerrar, né, para não ficar enfadonho para as pessoas, agradecer a presença de todos.